imaginou ter um momento de saúde bebendo cerveja? De fato, isso é complicado de se imaginar e a maioria das pessoas não consegue ter essa visão. E isso se deve a alguns fatores que eu vou tentar explicar para vocês nesse vídeo de hoje. Eu sou Cássio Rodrigo, do Gaúcho Cervejeiro. Primeiramente, a ideia que a gente tem na nossa cabeça de que a cerveja faz mal para a saúde, ela vem em decorrência do consumo exagerado. Quando ingerido de forma exorbitante, tem malefícios para a nossa saúde. Mas na verdade a cerveja é uma fonte de saúde, sim, quando ela é ingerida de forma correta. E antes de entrar no universo da cerveja, antes de fazer minha própria cerveja em casa, de consumir cerveja artesanal, eu não tinha essa ideia de que era possível ter saúde tomando cerveja. Para mim isso era uma coisa muito disruptiva e eu não conseguia imaginar como isso seria possível. Mas basicamente, tá passando um caminhão, os vídeos eu estou gravando na rua, então vai sair com algum ruído. Eu espero que você compreenda. Se você não gostar dessa versão, preferir uma versão de estúdio, deixe nos comentários abaixo que a gente vai considerar se o ruído está atrapalhando o entendimento do conteúdo. Antes de entrar no universo da cerveja, especialmente da cerveja artesanal, eu tive bastante medo. Isso se devia por algumas coisas que eu tinha adotado no meu pensamento, na minha cabeça, que na verdade não se confirmaram. Então o que acontece? Diariamente a gente é bombardeado pela mídia, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, de que cerveja, de que bebida alcoólica num contexto geral é maléfico para a nossa saúde. E muitas vezes isso aí é em função dos desastres que o consumo exagerado de bebida alcoólica pode ocasionar. No projeto Gaúcho Cervejeiro, eu tento trazer da forma mais clara possível e desmistificando essas coisas, esses pontos que estão arraigados na nossa cabeça, que às vezes não fazem sentido. Mas antes de entrar no universo da cerveja, eu tinha muito medo, porque eu pensava que fazendo minha cerveja em casa, eu começaria a consumir mais cerveja e daqui a pouco, quiçá até virar um alcoólatra, porque eu estava fazendo a minha cerveja em casa, então eu tinha acesso a hora que eu quisesse. Mas na verdade, isso me travou por muito tempo para começar a fazer cerveja. E depois disso tudo, eu vejo que muita coisa a gente consegue construir ao longo do processo. Então, quando a gente deixa de pensar a cerveja como um monstro, a gente consegue ter um melhor entendimento do que acontece e sim gerar mais saúde. Então, como isso é possível? Eu basicamente separo em dois tópicos, em duas partes, a saúde física e a saúde mental decorrente disso. Referente à saúde física, obviamente que se a gente passar um certo limite de tolerância que nosso organismo tem ao álcool, a gente vai estar sendo prejudicado com o consumo exagerado de cerveja. E esse consumo, tem vários estudos que apontam que esse número é um ou outro, mas basicamente o consumo moderado, o consumo diário que a gente poderia ter de cerveja é de 600 ml a 1 litro por dia, certo? Dependendo aí da cerveja que a gente está ingerindo. Mas basicamente gira nessa faixa. Bom, dentro dessa faixa o nosso organismo consegue absorver o álcool, consegue metabolizar a cerveja sem ter nenhum dano. A partir daí a gente já começa a sofrer consequências do consumo exagerado de bebida, certo? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que muitas vezes o nosso grande problema é a saúde mental. A gente começa a beber dia após dia e quando vê a gente já não controla mais a quantidade que está ingerindo. É o maior risco que teria, né, para entrar nesse universo. Começar a tomar tanto gosto pela coisa que daqui a pouco não controla mais as emoções e, enfim, tá bebendo todo dia, tá bebendo quando tem problema, tá bebendo quando tem comemoração, tá bebendo quando chove, tá bebendo quando faz sol. Então esse é o grande problema que eu vejo. E para resolver esse problema, na minha vida, eu sempre tive projetos de alta intensidade,
Então, ao longo de toda a minha trajetória, e se eu não tiver com o meu corpo e minha mente equilibrado, eu não consigo desempenhar meu melhor, não consigo fazer o melhor de mim. Então, para mim sempre foi muito crítico ter saúde, não abrir mão da saúde. Eu nunca negociei a minha saúde por nada. Então, nesse aspecto, eu sempre me preocupava muito com a cerveja. Daqui a pouco isso aí poderia se tornar um vício, né? E o vício a gente sabe que é problemático. E na verdade eu criei um hábito. Eu criei um hábito para mim evitar que eu caísse nesse problema, né? Nesse desafio aí que é se manter fora do vício da cerveja. E qual foi esse hábito? Basicamente eu adoto uma regrinha, que é o seguinte: quando eu bebo, quando eu passo a minha cota diária, eu permaneço 3 dias sem beber. Quando eu bebo, quando eu excedo a minha cota diária de 1 litro aí, vamos dizer assim, que é a métrica que eu adoto para mim, quando eu excedo isso, eu passo 3 dias sem ingerir nada de álcool. Isso para que meu organismo tenha tempo de desintoxicar. Isso acontece comigo. Eu tenho uma dieta saudável, eu procuro manter uma dieta saudável e eu pratico exercício regularmente. Então, obviamente que o seu limiar aí pode ser menos, e também eu não bebo todo dia. Bom, e a cerveja ainda pode ser muito benéfica para o nosso organismo, porque ela é uma fonte de vitamina B. Ela fortifica os ossos, ela previne ataque do coração, ela evita infartos, ela evita problemas cardíacos, especialmente em mulheres. Então, as mulheres aí que estão assistindo o vídeo, a cerveja ela pode trazer um benefício enorme para a sua saúde, e obviamente que dentro desse limite de tolerância aí que nosso corpo consegue absorver. Então, esse vídeo é uma forma de entregar conteúdo para vocês e desmistificar algumas coisas, enfim, trazer um pouco da minha experiência nesse universo de cervejas, né? E quebrar um pouco dos paradigmas que às vezes a gente é taxado de tantas coisas, e basicamente o que a gente luta é conseguir entregar qualidade acima de tudo. Então eu fico feliz por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, quer dar uma amostra aqui e também uma forma de incentivo para estar produzindo mais vídeos aqui para a nossa comunidade, deixe um comentário aqui abaixo, diga se você gostou, marque um amigo que possa se interessar por esse assunto, por esse conteúdo, e ajude, leve essa mensagem adiante, tá certo? Fica aqui meu forte abraço e a gente se vê em breve. Tchau! Cherish this moment, cherish this breath.